Queridos irmãos e irmãs, vamos entrar na liturgia do sábado da quinta semana da Páscoa. A liturgia da palavra nesse tempo pascal pós-ressurreição de Cristo continua falando de uma igreja evangelizadora, onde os missionários vão em cidade formando comunidades. E nós sabemos que São Paulo é o grande formador de comunidades. Comunidade de Roma, comunidade de Éfeso, a comunidade de Corinto, de Tessalônica, de Filipos, os filipenses e assim por diante. Mas hoje, a liturgia da palavra, em sua primeira leitura, vai também nos levar à reflexão de outra característica de São Paulo que não é muito comentado, que é a sua capacidade de formar discípulo, de formar missionário. Desde a conversão de São Paulo, nós já ouvimos Paulo evangelizando com Barnabé, depois com Silas, hoje com Timóteo. Então São Paulo, ele por muitas vezes formava um discípulo e esse discípulo depois iria com outro formando um grande número de missionários. Foi assim, embora Barnabé já era um discípulo até mesmo antes de São Paulo, depois de um longo tempo caminhando com São Paulo, ele depois começa a evangelizar com João Marcos, que é o Marcos evangelista. Ontem ouvimos na liturgia Silas com Judas, o outro que ele começou a evangelizar. Depois vamos ver também Timóteo, que vemos na leitura de hoje como parceiro de São Paulo na evangelização, se tornar, junto com Tito, outra dupla missionária. Então, exatamente esta realidade de São Paulo. Ele não só formou comunidades, mas também formou muitos discípulos e grandes homens de Deus. E quando somos assim, Deus sempre conta conosco. O Espírito Santo sempre conta conosco, porque na liturgia de hoje, percebemos que o chamado de São Paulo se torna um chamado bem mais amplo. Por quê? Porque vai dizer a liturgia de hoje que ele teve uma visão de um macedônio gritando para ele, dizendo: olha, venha para cá. A Macedônia já era na Europa, é na Europa a Macedônia. Então, eles saíram da realidade que ele vivia ali diante da Palestina, passando por toda a realidade da Ásia. Agora o chamado é para ir para a Europa. E na verdade essa imagem do macedônio que apareceu em visão para São Paulo, clamando para que ele passasse para a Europa, é muito mais profunda, porque a figura desse macedônio gritando é a figura de qualquer pessoa pobre na favela que grita clamando um missionário. É a figura de qualquer pessoa na África gritando, pedindo um missionário. É a figura de qualquer pessoa na Amazônia ou em um lugar remoto gritando missionário, ou até mesmo nos países pobres gritando um missionário. É claro
que ser missionário não é fácil em nenhuma parte do mundo. Porque Jesus nos alerta sobre essa realidade no Evangelho de hoje. Se o mundo vos odeia, o mundo me odiou primeiro. Ele vai dizer, por que o mundo vos odeia? Porque vocês não pertencem a ele. Se vocês pertencessem ao mundo, ele não vos odiaria. Então, no momento que nós estamos compactuando com o mundo não nos perturba. Mas no momento que começarmos a acusar a realidade injusta, a realidade de miséria, realidade de pobreza que o mundo corrupto causa nas pessoas simples, o mundo começará a nos odiar. Assim como odiou a Cristo, no momento que ele começou a acusar essas práticas mundanas de injustiça, de corrupção, de falsa religião, ele foi perseguido até a morte. Então ele nos alerta. Como eu já havia dito, o servo não é maior que o Senhor. Se eu sou perseguido, se eu fui perseguido, vós também serão perseguidos. Mas, como eles acreditaram na minha palavra, também irão acreditar na tua palavra, porque a palavra que nós anunciamos como missionários é a palavra de Cristo. E a palavra de Cristo quebra qualquer coração, por mais duro que seja. Então, sejamos missionários, sejamos formadores de comunidades, sejamos formadores de homens e mulheres de Deus, principalmente com o nosso testemunho de vida. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.